Se o gestor de time não passa por isso diariamente, em algum momento do mês ele vai passar, seja ela desenvolvimento ou implantação. O membro do time esquecendo de logar horas e qual é a solução para esse tipo de problema. Se você tem esse problema ou quer entender um pouquinho mais sobre logar horas de forma automática, fica com a gente aqui no vídeo. Olá, me chamo Édipo César, sou Head de Implantação e especialista da Gira aqui na Diferencial TI. Log de horas ou carga de horas, é um item extremamente importante por parte dos membros do teu time para que você, como gestor, ou você como vendedor mesmo, inclusive, que prometeu ali as horas junto com o pré-venda, analise a quantidade de horas gastas com relação à quantidade de horas prometidas ali dentro do projeto. Quando a gente vai fechar um projeto junto ao teu cliente, normalmente a gente faz o quê? Olha, deixa eu entender o escopo da tua atividade, o escopo do teu projeto, e com isso eu te digo quantas horas serão necessárias para a gente atingir isso que você precisa. Quando esse escopo é fechado e a gente determina para o nosso cliente que a gente vai precisar gastar, por exemplo, 100 horas dentro de um projeto, é necessário este acompanhamento de perto junto às atividades realizadas, as porcentagens de atividades realizadas versus a porcentagem de tempo gasto dentro desse projeto, para que a gente entenda se no ritmo que as coisas estão, o tempo gasto ele vai ser de fato aquilo que nós prometemos ao cliente, tá bom? E aí a gente se depara com uma barreira muito grande, que é a barreira humana, por parte dos nossos analistas. A necessidade diária, como eu falei, de logar essas horas. E por muitas vezes isso se torna um problema por parte da gestão, porque as atividades ali elas não são logadas ou alguém esquece e termina logando uma hora que acha que foi, ou passando da estimativa, ou até colocando menos, fazendo com que esse projeto ele não tenha uma assertividade com relação à hora gasta de fato, tá? Isso é um problema mundial, tá? E se você passa por isso, tudo bem. Dê as mãos aí junto com o outro gestor e tá tudo certo, porque é um problema de fato geral, é um problema humano. Mas aí dentro do Gira, a gente tem uma função muito legal, tá? Usando um plugin que traz essa funcionalidade de log automático de horas. E aí como é que funciona? Através da passagem dos status dentro do projeto, eu consigo dizer se o status ele inicia, se o status ele pausa ou finaliza o log de horas dentro de uma atividade. O teu analista ele passa a ter uma assertividade com relação ao log de horas simplesmente ao passar as atividades entre os status. Obviamente isso requer uma educação bem importante por parte dos teus analistas, porque eles não vão e precisam prestar atenção nisso, eles não podem deixar as atividades em execução e fazer qualquer outra coisa, deixar a atividade lá, porque isso vai correr horas do log de horas e essa assertividade que eu mencionei aqui ela pode ser perdida. Se o teu time ele estiver de fato educado na passagem ali dos status e entender que eu só posso tratar uma atividade por vez em execução, e se por acaso essa atividade aqui ela pausar, se eu colocar no status X, eu sei que a hora ela já foi logada, por exemplo, ou foi pausada, é melhor ser logada diretamente, e quando voltar para a atividade, eu logo essa hora novamente, tá? Então, nada melhor do que a gente ir para a prática e explicar para vocês como é que funciona o plugin, tá bom? Vamos lá! Aqui em nosso projeto, nós iremos trabalhar com a central de suporte, tá? Neste exemplo. Então, mas antes disso, seria interessante a gente dar uma analisada no plugin, tá? Que fará a função do log de horas de forma automática. O plugin que eu me refiro é o Clockwork, tá? No seu formato Pro. O Free ele traz para você funções bem legais também, mas essa função de log de horas de forma automática somente no formato Pro, tá? Já deixei ele salvo aqui também na barrinha lateral para a gente dar uma olhada no valor. E o valor do plugin ele é bem acessível, tá bom? Ele está custando aqui 55 centos por usuário, em média, tá? Se eu colocar aqui 10 usuários, vamos só simular alguns ranges, 20, 30. Então, pelo que eu entendi aqui, a partir de 11 usuários, o valor é sempre 55 centos por usuário, tá bom? Então, um valor aqui bem acessível. Eu vou deixar o plugin aqui na descrição do vídeo do YouTube também para vocês, tá? Para que vocês tenham esse acesso aqui direto também a ele. Perfeito. Qual a minha próxima ação? Eu preciso acessar o plugin, já que eu quero fazer o uso do Clockwork aqui na central de suporte. Vou fazer acesso aqui ao plugin em aplicativos Clockwork. Eu tenho aqui várias possibilidades dentro do Clockwork. Então, se você quer, por exemplo, ver a integração do Calendar do Google com a ferramenta, essa é uma função bem legal, deixa aqui no comentário para que a gente saiba. A gente pode fazer um vídeo específico sobre isso também, uma dica rápida. E vou aqui em configurações, tá? Aqui em configurações nós temos algumas possibilidades. Eu tenho projetos ativos, tenho o time tracking,
do projeto também, o formato de rastreio, status ativos, log de horas, integração, o horário de trabalho e a versão mobile também da ferramenta. Aqui no Time Tracking, essa é a telinha que a gente vai configurar se ele é automático, se ele é manual, tá? A diferença aqui é que esta configuração ela é global, tá? Então, se eu fizer uma ação aqui, ele vai alterar todos os projetos ativos dentro desta aba, tá? Que está informando aqui que são projetos ativos, tá? Eu não quero isso, eu só quero fazer a ação para um projeto, que é o projeto central de suporte. Para isso, eu preciso então vir aqui em status ativos, visualizo todos os projetos, né, que estão lá como ativos dentro do meu projeto e venho aqui em central de suporte para fazer as alterações que eu preciso somente no projeto central de suporte. Então a gente tem a mesma tela que a gente está vendo lá atrás, a diferença é que aqui agora não é global, é destinado ao projeto. Então, vou só dar uma passada aqui para vocês explicando como é que funciona cada um. Nesta primeira etapa, né, da configuração, aqui eu determino qual o modo de rastreamento, né, do modo de rastreio do log de horas para este projeto. E nas opções eu tenho o modo global, né, que ele puxa a configuração do modo global, que eu não quero isso. Eu tenho aqui a opção para desativar esse módulo, deixar somente o Clockwork para relatório, tá? Por exemplo, ele esconde o log de horas dentro da atividade. Tenho somente o formato manual, que é o padrão, né? Eu preciso dar o start manual lá, né? E logar a hora. Tanto o start quanto o log de horas mesmo automático da atividade, tá? E o padrão, que é o mais utilizado, que é o manual, o padrão não, o mais utilizado, que é o manual mais o automático. Nesta função eu consigo tanto logar manualmente quanto determinar que os status que eu quero dentro do meu fluxo de trabalho ativem também o log de horas, tá? Essa aqui é a função mais utilizada, já vou deixar ela marcada. E por último, somente automático. Este aqui eu recomendo somente para equipes que sejam muito maduras, tá? Com relação ao processo, porque não é possível logar manual. Ele sempre vai considerar os status, né? A transição dos status ali dentro da atividade, tá? Então aqui somente para equipes muito maduras, porque inclusive ele esconde, tá? Como ele está dizendo aqui, olha, ele esconde os botões de log de hora dentro do projeto. Você só consegue logar horas através dos status, tá bom? Nessa segunda possibilidade aqui, que é o Time Loading Mode, aqui é o seguinte, dentro do Gira, né, usando o Clockwork, quando eu dou o Start e dou o Stop em seguida, se esse Start e Stop ele foi abaixo de 1 minuto, a ferramenta ela não computa isso, tá? Para o log de horas, isso no formato padrão, global aqui. Mas se no teu tipo de projeto, no teu tipo de tracking, isso for necessário, você precisa desativar, né, a configuração global, usar esta segunda opção aqui, que ele vai logar horas, inclusive, com atividade de menos que 1 minuto. E a terceira é somente quando você quer arredondar, tá? Ele arredonda sempre para 1/4 de horas. Então, imagine aqui que você logou 5 horas, tá? Acumuladas, e vai ser reportado como 15 minutos dentro do teu relatório, tá? Se foi 33 minutos, ele vai ser reportado como 45. Isso aqui é bem específico, né? Quando você quer arredondar horas ali, não quer contabilizar por minutos, tá? E está disponível aí para necessidades específicas. E por último, ou melhor, penúltimo, nós temos o log de horas por tipo de issue types, por tipo de itens dentro do projeto. Se eu desmarcar aqui, eu consigo dizer que eu só quero log de horas para incidente, solicitação ou dúvida, eu não quero para tarefa nem subtarefa. Tá? No meu caso, eu vou deixar completo aqui. Inclusive, nesta possibilidade, as novas atividades, os novos issues types que eu for criar, ele já entra aqui, tá, como padrão e já fica ativo também junto aqui. Se eu deixar ele desmarcado, eu vou precisar vir aqui e marcar a caixinha, tá bom? E agora, por último, nós temos a validação do log de horas, o que foi logado. Quando você mudar o status para concluído, ao invés de ele logar a atividade direta, ele vai abrir a caixinha para você perguntando se está tudo certo ali mesmo, se era aquilo que você pretendia, tá? Nesse caso aqui eu vou deixar desmarcado, eu quero que logue automático mesmo, sem me perguntar absolutamente nada, tá? Na segunda aba, uma das abas mais importantes aqui do processo, tá? Eu preciso determinar quais são os status que ativam, que pausam o meu log de horas, tá? Isso no formato automático, tá bom? Então, esta aqui é uma das etapas mais importantes do processo. Normalmente ela vem marcada aqui, tá? Ele já informa aqui que normalmente é melhor reconhecer as atividades por atribuição, né, das atividades da categoria em progresso, né, que a gente determina isso, inclusive, no fluxo de trabalho. Tá? E aqui, nesse caso, eu quero determinar isto de forma automática.
né, ou melhor, de forma manual. Eu que decido quais são os status que pausam ou que não pausam, tá? Então eu vou aqui eu vou pedir para substituir as configurações e aqui eu vou determinar, né? Que aqui já está correto, inclusive, tá bom? Que na primeira categoria, que são três, que é o New Waiting, Active e Done, eu quero dizer que aguardando terceiro, aguardando desenvolvimento, aguardando usuário dentro do meu processo e também para o para fazer, fazem parte da categoria de New ou aguardando, tá bom? Eu só quero deixar ativo somente em execução, ou seja, eu só quero que quando eu mudar para execução, somente a execução ele fique ativo, que ative o meu log de horas, tá? Nenhum outro status. E por último, os status de finalização, que são cancelados, fechados e resolvidos. Quando eu jogar de execução para cancelado, fechado ou resolvido, isso vai pausar o meu log de horas e vai computar esse log de horas dentro da minha atividade. Fechado? Então vamos lá, vou salvar aqui o ticket, tá? Ok. E um item extremamente importante, tá? Dentro do meu processo. Eu preciso dizer qual o meu horário de trabalho, tá? Pois se o horário de trabalho ele for computado, né, depois aqui do meu processo de log de horas, a ferramenta ela pode trazer ali para mim algumas informações adicionais, tá? Se, por exemplo, o horário de trabalho ele foi computado depois das 16 horas, tá? O log de horas ele foi computado depois das 16 horas. Então isso aqui é de fato bastante importante. Ele puxa aqui inicialmente a configuração global. Eu vou reescrever e vou dizer aqui, olha só, de segunda a quinta eu não trabalho até as 16, até as 17. Então vou mudar aqui. Eu vou deixar somente a minha sexta-feira, né, como 16. Eu não trabalho nem no sábado nem no domingo, consigo também determinar um calendário de feriado, tá? Legal, vou dizer aqui que o meu time zone é São Paulo mesmo, sem problemas. Fechado, tudo certo. E por último aqui, eu só dar uma passada aqui na integração também, que é bem legal. Isso aqui é mais para o Gira Software, tá? No quadro Kanban ali mesmo, quando a gente observa os cards. Se eu quero saber o tempo decorrido, tá, da atividade, por exemplo, ela está em execução em 2 horas, tá, por exemplo, eu consigo determinar isso colocando o custom field clock work timers dentro da sprint ativa, né, lá no layout do card, do cartão. Fazendo com que agora eu consiga também ver, inclusive, os timers que estão rodando, tá? E no caso do Gira Service Management, aqui eu tenho uma função bem legal que é mostrar o tempo gasto no portal de atendimento para o meu cliente. Então, se você tem esse tipo de necessidade, é possível através do Clockwork também utilizar esta funcionalidade, tá bom? Legal, né? Fechado. Então, depois que tudo foi configurado, agora a gente vai para os testes, né? Eu vou clicar aqui, vou criar uma atividade de teste, vou colocar aqui teste configurar e-mail mesmo. Vou abrir do tipo incidente, que a gente deixou salvo, né, padrão para todos. Já vou atribuir também a atividade a minha aqui e colocar um componente outros. Criar atividade. Perfeito, atividade criada, né, já determinei aqui os responsáveis e o relator da atividade. E a atividade ela caiu aqui como para fazer, né, que é o primeiro item do meu fluxo de trabalho. Isso não ativa o meu log de horas, é um status de aguardo. O correto aqui agora é, a partir do momento que eu colocar essa atividade em execução, meu timer ele vai começar a contar. Então, vou iniciar aqui o atendimento. Perfeito, com a atividade criada. Agora, nós iremos analisar a mudança, né, do status. A minha atividade ela caiu como para fazer, tá certinho, tá do jeito que deveria mesmo. E a partir do momento que eu mudar a minha atividade para em execução, o timer ele precisa iniciar. Tá? Então, vamos aqui executar o teste. Clicar aqui em execução, vou passar a minha atividade para iniciar atendimento. Vamos observar aqui o timer, legal? Está informando aqui que o clock timer começou, né? E aqui ele vai iniciar então a contagem, tá bom? Legal, né? Com isso, a partir do momento, né, que eu fizer o log da atividade, eu consigo aqui agora, de forma automática, usando os status, logar este tempo, né? Se eu mudar essa atividade agora para resolvido ou cancelado, vou mudar aqui para resolvido, colocar aqui a resolução, feito, deixa eu ver se preciso mais algum campo, tempo gasto também. Fechei? Olha só, a atividade aqui ela logou a hora, tá? Porque é uma atividade com 1 minuto, né? Deu certinho. Na minha configuração, eu coloquei para que atividades abaixo de 1 minuto não fossem logadas. Vamos voltar lá, só para a gente relembrar. Vou descer aqui um pouquinho.
eu estou pegando a configuração global, tá? A configuração global, ela não permite que atividades abaixo de um minuto ela seja logada. Vamos fazer esse teste aqui manualmente, já que na minha configuração eu posso logar tanto automático quanto manual. Se eu clicar aqui em logar manualmente, eu vou clicar aqui no maisinho, ou melhor, desculpa, eu vou clicar aqui no play, né, e tentar logar essa hora somente com 1 minuto, né? Eu dei o start aqui, o start, ele está contando, e no momento que eu dou o pause, ele informa que o tempo ele não vai ser computado, né? Porque ele está abaixo de 1 minuto, tá bom? Então, se eu precisar sempre logar horas, mesmo que com segundos, eu preciso ativar esta opção aqui, tá? Reportar os relógios mesmo abaixo de 1 minuto. Fechado? Então, com isso, a explicação do projeto ela ficou bem tranquila, né, para que a gente entendesse como funciona. Agora a gente vai fazer um teste aqui só para você entender também qual é o comportamento, né, quando a gente joga isso para aguardando o usuário também, é importante. Eu vou colocar aqui em execução, vou dar o start novamente, ele vai iniciar o relógio, começou um novo time aqui embaixo, vou fechar aqui, eu não vou conseguir logar, né, porque eu estou com ele abaixo de 1 minuto. Joia, ele não logou porque ele está abaixo de 1 minuto, tá? E é importante você entender, mesmo que você jogue essa atividade que está em execução para o status de aguardando, que eu coloquei antes, né? Essa atividade ela vai ser logada. A atividade ela não vai ser pausada, tá, gente? Ela vai ser logada de qualquer forma. Isso é somente uma separação dos status ativos dentro da atividade para ele entender que está em execução e quais são os status que vão concluir, né, o teu log de horas dentro do Gira, tá bom? É isto, para quem ficou até aqui agradeço, tá, de coração, e espero que essa dica ela tenha ajudado bastante vocês, tá, com relação à configuração do log de horas automático dentro do Gira, tá. Se ficou alguma dúvida com relação à explicação ou algum ponto aqui que ficou faltando, né, deixa aqui nos comentários, tá, gente, a gente acompanha bem de perto os comentários de vocês, então fiquem tranquilos com relação a isso. E, claro, né, como de costume, se inscreva no canal, ative o sininho se você quiser receber as notificações para os próximos vídeos. Espero vocês. Até a próxima.